Boa noite. Sejam todos bem-vindos à noite de hoje. Nós estamos hoje recebendo o nosso amigo James Fonseca. Ele veio de Taquarituba, um pouquinho longe, para falar para nós um pouco sobre a mediunidade entre o bem e o mal. Muito obrigada pela sua presença, pela sua disponibilidade em estar conosco, pela companhia da esposa, a Cecília, que veio com ele. Obrigado pela presença de todos, nossos amigos de Porto Ferreira, Adriana, do Obreiros, e todos nós que aqui estamos. Sejamos todos bem-vindos. Vamos dar os recados dos estudos da nossa casa. Às segundas-feiras, sempre às 19h30, nós temos a palestra e os trabalhos. Às terças-feiras tem o estudo online com a Andréia, o estudo do ESG, o estudo sistematizado da doutrina espírita. Às 19h30 também. Quem desejar participar desse estudo é só dar o telefone e falar com a Andréia, ela acrescenta no grupo. E sempre às 19h30 também. Às quintas-feiras nós temos o estudo aqui na casa, presencial. Estamos estudando o livro Céu e Inferno. Estamos na segunda parte. Muito bom, muito produtivo o nosso estudo. São todos convidados também, sempre às 19h30. Tá? E a evangelização infantil, juvenil, dos adultos é aos sábados, sempre aos sábados às 9 horas, das 9 às 10h30. Agora nós estamos num pequeno recesso por conta das férias escolares e tudo mais. O nosso retorno será dia 29 de julho, às 9 horas estaremos aqui para reiniciar a evangelização. É somente a evangelização que está tendo esse recesso. Os outros estudos, os outros trabalhos continuam normalmente, certo? Então vamos lembrar também, nós estamos fazendo a campanha do agasalho. Então quem tiver agasalhos em casa, quiser trazer, para que a gente direcione para os nossos irmãos necessitados, que não têm. Então, que a gente sempre tem alguma coisa em casa, que a gente deixa lá no cantinho. Então, vamos trazer aqui pra gente e a gente vai direcionar, certo? Na próxima segunda-feira, já vamos fazer o convite, nós teremos conosco o Edson Assunção, de São Sebastião do Paraíso. Então, estão também todos convidados para estar conosco novamente, ok? Então vamos fazer a nossa prece, vamos agradecer a Deus, a Jesus, mestre amigo, pela oportunidade desta noite, de todos aqui estarmos reunidos, em busca do mesmo propósito, de aprender um pouco mais de instrução, para que a gente possa clarear a nossa mente, nosso entendimento, buscando seguir com mais acerto na nossa trajetória. Agradecemos a espiritualidade amiga desta casa, aos nossos amigos espirituais, nossos anjos da guarda, que nos auxiliam na caminhada, nos intuem, que possamos estar sempre conectados em sentimento, em pensamento, buscando sempre as energias do bem, o auxílio da espiritualidade e as bênçãos de Jesus para a nossa caminhada. Vamos também nesta noite direcionar os nossos pensamentos, as nossas vibrações de amor e de bem para todos aqueles que estão doentes, para a mãe da nossa querida companheira aqui da casa, a Marlise, que esteve internada, está retornando hoje, de alta, que ela possa receber o auxílio e o amparo da espiritualidade naquilo que ela necessita. E também a todos que estão em nossos pensamentos,
em nossos corações, encarnados ou desencarnados, que possam receber as nossas vibrações, os nossos melhores sentimentos de amor e de acolhimento. Então, agradecidos, nós iniciamos esta noite, pedindo a Jesus que nos ampare e que nos mantenha nesta mesma energia de amor e de luz, para bem aproveitarmos a instrução desta noite. Assim seja. James. Boa noite a todos. Boa noite. Primeiramente, agradecer o convite, a oportunidade de estar nesta casa de amor, de caridade, casa espírita, onde todos nós sabemos cuja proposta é o aprendizado, estarmos sempre aprendendo, evoluindo, para seguir aquilo que Jesus um dia nos ensinou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós sabemos que o conhecimento nos liberta da ignorância, desses grilhões que não nos deixa crescer e evoluir. Então esse é o propósito da doutrina espírita, fazer com que através do conhecimento possamos evoluir moralmente falando, mas também evoluir cientificamente, intelectualmente, para ter as duas asas que irão, segundo Emmanuel, fazer com que nós possamos ascender aos céus: a intelectualidade juntamente com o amor, que é o que Jesus possuía. Ninguém amou como Jesus na terra, e ninguém foi sábio como Jesus na terra. E como Ele é o nosso modelo e guia, nós temos que olhar e segui-lo, para que Ele possa ser o nosso guia, mas que também possamos, olhando para Ele, fazer com que Ele se torne o nosso modelo em todos os momentos da nossa vida. Com esse pensamento, nós vamos dar início ao tema central da nossa reunião. Quando lemos o Evangelho de Mateus, no capítulo 12, nos versículos que vão do 33 ao 35, vamos encontrar afirmativas muito interessantes de Jesus a respeito da conduta da criatura humana na terra. Vinha o Mestre numa verdadeira sequência dialogal com seus discípulos, explicando da necessidade de ter os bons pensamentos, explicando da necessidade das boas ações, do bom proceder. Vem Jesus dizendo aos seus discípulos que toda árvore que é boa, verdadeiramente boa, não será capaz de produzir frutos que sejam maus. Tampouco uma árvore má irá produzir os bons frutos. Vem Jesus dizendo que a criatura boa tira esta bondade do bom tesouro que possui dentro do coração, assim como a criatura que é má irá tirar essa maldade também do tesouro que possui dentro de si. E é justamente nesse contexto que Jesus nos apresenta que nós vamos ver a importância de trabalharmos a nossa intimidade moral, de buscarmos ter cada vez mais bons pensamentos, para que através desses bons pensamentos possamos ter boas ações, boas palavras, porque tudo que nós produzimos dentro de nós, que somos simbolicamente a árvore que Jesus colocou nesta parábola, tudo que nós colocamos dentro de nós irá gerar frutos, que poderão ser bons ou poderão ser maus, que poderão destruir ou que poderão construir. Somos todos responsáveis por aquilo que nós cativamos, por aquilo que nós escolhemos. Tudo que nós escolhemos, nós estamos, a partir daquele momento, tomando para nós a responsabilidade das consequências que virão. Então Jesus deixa muito claro, e tão claro poderia ficar se nós acrescentarmos ainda a essa proposta a doutrina espírita, que em verdade é o Consolador prometido por Jesus, que veio para ensinar coisas novas, trazer tudo aquilo que Jesus tinha dito
mas também trazer coisas novas que naquela época não tínhamos condições de entender. A doutrina espírita é esse espírito da verdade que nos traz todos esses ensinamentos e principalmente essa grande gama de conhecimento a respeito do mundo espiritual, desse mundo que está ao nosso lado, onde nós estamos inseridos, mas muitas vezes não percebemos, porque a nossa mediunidade, ela que independe, logicamente, é inerente ao ser humano, ela muitas vezes é maior em alguns, mas ela é muito pouco sentida em outros. Allan Kardec chegou a abordar isso no Livro dos Médiuns, no capítulo 14, no item 159, quando diz que todo aquele que sente a influência dos espíritos em maior ou menor grau é, portanto, médium. Mas depois ele vai dizer que comumente chamaremos de médium aqueles que possuem esta faculdade de forma ostensiva. No entanto, todos nós somos médiuns. Todos nós sentimos mais ou menos a influência desses espíritos. E uma informação importante é justamente o fato de que esses espíritos nos influenciam de acordo com os nossos pensamentos. Muitas vezes, segundo questão de número 459, são eles que nos guiam. Vejam a importância de estarmos vigiando o nosso pensamento. Eles nos influenciam tanto que muitas vezes são eles que nos guiam para o bem ou para o mal. O que nos leva a um ditado popular muito conhecido, citado, que diz que diga quem és, com quem andas, e eu te direi quem és. Na doutrina espírita, nós podemos mudar esse ditado e dizer: digas o que pensa, e eu direi quem está do teu lado, porque bons pensamentos atrairão bons espíritos. Maus pensamentos atrairão espíritos que estão na mesma sintonia. O egoísmo, o orgulho, a vaidade, a prepotência, o ódio. André Luiz falou sobre isso nas obras de Chico Xavier, as faixas mentais, onde nós estamos aqui na Terra e alimentamos essas faixas mentais com o que nós produzimos em nosso pensamento. Pensamentos de amor alimentam as faixas de amor na Terra e também alimenta aquele que pensa o amor. Mas a recíproca é verdadeira. Pensamentos de ódio alimenta essa faixa mental de ódio que também está sobre a terra e alimenta aquele que está pensando o ódio. Dessa forma entendemos que um pequeno crime pode levar a tragédias imensuráveis, porque tudo começou com um pequeno pensamento. Mas também vamos entender que pequenas ações do bem podem levar a verdadeiros missionários, porque tudo começa com o pensamento. E dessa forma, se nós somos o que pensamos, se nós somos a árvore que poderá produzir bons frutos ou maus frutos, através daquilo que chamamos de mediunidade, por que não citar na noite de hoje 2 exemplos para justificar, para poder ilustrar aquilo que estamos tentando colocar? Um que seria a árvore que produziu os frutos da maldade, frutos esses que chegaram a marcar a vida de milhares de pessoas na Terra de forma negativa. Mas também poderíamos depois citar uma árvore que simbolicamente aqui na Terra esteve e que produziu os frutos do amor e da bondade, marcando também, mas de forma diferente, positiva, a vida de milhares de pessoas, demonstrando que nós escolhemos aquilo que nós vamos construir para o nosso futuro. Somos os arquitetos do amanhã. Somos nós os jardineiros, da onde logo mais passaremos. Por isso, a necessidade de semear a boa semente. O personagem que irá ilustrar a árvore má, que produziu os maus frutos, nasceu em uma cidade pequena, na Alta Áustria. Poderia ter passado despercebido dentro da história, se ele não se tornasse no futuro quem se tornou. Filho de um alfandegário e de uma dona de casa, ele tinha uma vida de classe média, não lhe faltou nada. Não podemos dizer que ele sofreu violências que o levaram lá na frente a ter o comportamento que teve. Não podemos afirmar que ele foi alguém que foi conduzido pela própria sociedade a se tornar uma árvore má.
Tudo é escolha individual de cada um. Somos espíritos que reencarnamos com nossas missões. Ninguém nasce para fazer o mal, porém, o mal é escolha individual de cada um. E dessa forma, ele seguiu como uma criança normal. Cresceu, se tornou um adolescente, tinha seus sonhos, anelava ser um artista, cursar belas artes em Viena. Porém, o seu pai, um homem austero, desejava que ele seguisse a mesma carreira de alfandegado. Muitas vezes teve conflitos com o pai, o que não justificaria a conduta mais tarde. Mas quando o pai acabou desencarnando, ele foi para Viena e lá ele se inscreveu para o curso de belas artes. Era inteligente, era capaz. No entanto, não conseguiu êxito em passar nas provas. Novamente ele se inscreveu, agora para um novo curso, arquitetura. Ele gostava da arte, do desenho, e novamente não teve êxito. E justamente nesse período, depois que perdeu o pai, perdeu a própria mãe, que também partiu para o mundo espiritual. Transferiu-se então agora para a Alemanha. E ali na Alemanha ele passou a viver da pintura das telas, que era o seu grande prazer, pintar quadros, telas essas que ele deixava exposto na estação do trem, onde as pessoas iam e vinham e muitas vezes compravam essas telas. E ele passou a viver da venda dessas telas e de uma pequena pensão que recebia da morte da mãe. E dessa forma seguiu sua vida até então, uma vida que poderia desaparecer no anonimato, mas quis o destino que iniciasse no mundo a Primeira Guerra Mundial, 1914. Por esses acontecimentos onde um país acaba entrando em conflito com o outro, por alianças que já haviam, porque estamos falando de um período do capitalismo, onde cada uma daquelas potências da Europa estavam interessadas em novas colônias, um novo colonialismo. Vamos ter um monte de acontecimentos em cadeia. A morte do arquiduque Francisco Ferdinando, o herdeiro do Império Austro-Húngaro, causou uma revolta. E essa revolta fez com que a Áustria invadisse a Sérvia, consequentemente a Rússia fosse ao lado da Sérvia, a Alemanha e de repente a Grande Guerra Mundial. Ninguém poderia explicar, imaginar que uma guerra aconteceria, mas ela ocorreu. E naquele momento esse jovem, que era austríaco, resolve alistar-se no exército alemão. E ele vai para o campo de batalha. A sua função era uma das mais perigosas, ele era um mensageiro, levar mensagens de um pelotão para o outro, em um período em que não se tinha a comunicação via rádio, e dessa forma ele foi alvejado em campo de batalha, mas conseguiu sobreviver, e ao final da guerra, em 1918, ele foi homenageado com a Estrela de Ferro, tornou-se cabo e passou a viver da pensão também do exército. E tudo seguia tranquilamente. A Alemanha teve que assinar o Tratado de Versalhes, tratado este que fazia com que ela pagasse pesadas indenizações aos países vencedores. A crise abalou a Alemanha, a humilhação, e nesse período, este jovem, que agora já tem 20 e poucos anos de idade, foi orientado por alguém a entrar na política. Ele tinha uma boa oratória. Ele era um jovem inteligente, tinha aparentemente um poder de persuasão. E ele começou então entrando num partido pequeno, que não tinha mais do que 100 integrantes, o Partido Operário Alemão. E ali nesse partido ele começou a desenvolver aquilo que ele tinha de melhor, que era a manipulação. Manipulou nos bastidores até que trouxe para si o partido. E uma vez agora, à frente daquele partido, ele passa a atrair muitos participantes. Rapidamente, o número de participantes triplicou. E ele mudou o nome do partido. Já não é mais Partido do Operário Alemão. Seria agora o Partido Nacional Socialista do Trabalhador Alemão. E todos aqueles que seguissem esse Partido Nacional Socialista seriam conhecidos por uma sigla, Nazi. Estamos nos referindo a Adolf Hitler, nazista, um dos líderes desse partido, que utilizando-se dessa sua capacidade, mas de um fator que muitas vezes é desconhecido na história, a mediunidade. Hitler
era um notável médium. Aos 15, 16 anos, ele já começou a ter uma relação de conhecimento com essa faculdade. Percebera que algo acontecia com ele diferente dos outros. Seus amigos já diziam que de quando em quando ele aparentemente tomava uma voz que não era dele e dizia coisas absurdas para uma criança, para um jovem. E ele não entendia aquele fenômeno, até que com 18 ou 19 anos ele foi procurar algumas entidades espiritualistas, esotéricas, para tentar entender do que se tratava. Hermínio de Miranda cita isso em suas obras, A Mediunidade de Adolf Hitler, e ele passou a ajustar o seu psiquismo. Ele não era um médium espírita, ele era um médium espiritualista. Sabia que através dele, espíritos do mundo maior podiam falar, orientar, e passou a aproveitar-se de toda essa situação para conseguir os objetivos que ele desejava. E como Jesus disse, a criatura que é boa tira o bom tesouro do fundo do coração, a criatura que amar irá tirar de dentro de si aquilo que possui. E como Hitler possuía essa ganância do poder, ele justamente foi alinhar o seu pensamento com entidades que desejavam a mesma coisa: a guerra, a morte, a destruição, a dominação do mundo. Era o que desejava, e dessa forma ele foi conseguindo passo a passo atingir seus objetivos. Tentou dar um golpe de estado, fracassado, foi preso, e naquele momento ele, que estava na cadeia, resolveu escrever um livro onde ele colocaria as bases do seu pensamento, o espaço vital, a eugenia, a raça pura, tudo aquilo que ele desejava colocar em prática. Aparentemente, é como se ele recebesse uma psicografia daquilo que seria o norte, o roteiro que ele seguiria. Nós, espíritas, podemos compreender bem isso. E ele segue, fica pouco tempo da prisão. Em 1925 ele já está livre, mas a Alemanha já passa por um outro período. Os Estados Unidos da América resolveu ajudar a Alemanha logo após o fim da guerra. Emprestava dinheiro a juros altos, para que com esse mesmo dinheiro a Alemanha comprasse os seus produtos. Portanto, os Estados Unidos ganhavam duas vezes, com os juros e com a venda dos produtos que os Estados Unidos estava produzindo, seja na indústria, se ou fosse na agricultura. E com isso a Alemanha foi se reconstruindo e tudo mais foi dando certo, e não havia mais espaço para pensamentos extremistas como Hitler. Mas em 1929 vem a quebra da Bolsa, a crise de superprodução dos Estados Unidos. Durante o período de reconstrução da Europa, os Estados Unidos produziu para vender para a Europa. Mas durante alguns anos a Europa se reconstruiu e já não precisava comprar os produtos dos Estados Unidos, que continuava a produzir, e numa dessas situações veio o estouro, porque tudo estava sendo manipulado no mercado, as ações, as vendas, e quando veio a realidade, os bancos quebraram, as empresas faliram, e os Estados Unidos passou a cobrar todos aqueles países que lhe deviam, inclusive a Alemanha. 1929, a Alemanha mergulha novamente numa crise sem precedentes. 5 milhões de desempregados automaticamente se fazem. E é nesse momento que vai surgir novamente o pensamento radical e extremista de Hitler, como sendo a solução para os problemas. São nesses momentos que nós estamos desesperados, que se apegamos a qualquer promessa. E o povo alemão se apegou à promessa do nazismo e elegeu o maior número de deputados para o parlamento. Hitler participaria de uma eleição em 1932, mas porque enfrentou um herói de guerra, von Hindenburg, um grande general, ele perdeu nas urnas, mas conseguiu, graças ao grande número de deputados, que ele fosse eleito chanceler, primeiro-ministro, porque se assim não houvesse o acordo, o presidente não governaria. E dessa forma ele fica no segundo cargo mais importante da nação alemã. Em 1934, von Hindenburg morre de câncer no pulmão. E Hitler
assume num golpe de Estado, torna-se o Führer, o grande líder, e começa a sua saga. A partir desse momento, a perseguição aos judeus, a partir desse momento, a perseguição às classes minoritárias, aos negros, aos ciganos, a todos aqueles que ele imaginava serem seres inferiores, movido por esta energia que lhe fazia se tornar verdadeiramente um gigante naquilo que desejava, o convencimento das massas, a oratória inflamada, fazia com que cada vez mais ele se fortalecesse. E em 3 anos, ele faz da Alemanha destruída a segunda maior potência do mundo, não à toa, não sozinho, guiado por entidades das sombras, que desejavam fazer com que ele atingisse o seu objetivo. Começa a Segunda Guerra Mundial, 1939. Os campos de concentração já não tem mais onde colocar tantos prisioneiros. 1941, a solução final é dada por Hitler, extermínio de todos, câmara de gás. Prisioneiros chegavam e eram separados como gado e levados a salões que pareciam banheiros, mas em que verdade, apesar de terem chuveiros e encanamentos, dali não saía água, mas saiu gás mortal, que matava aquelas pobres pessoas em 20, 25 minutos no máximo, asfixiadas. Não contente, ele manda que os prisioneiros sejam fuzilados, mas antes de serem fuzilados, eles tinham que abrir suas próprias covas, para que depois os soldados falcões viessem e, fuzilando cada um deles, eles caíssem dentro das mesmas. Ele foi com um requinte de crueldade, criando formas de exterminar cada vez mais cruéis. A escadaria da morte em Mauthausen, que hoje pode ser visitada por aqueles que viajam para lá, é tombada como um monumento para que nunca mais se esqueça essas atrocidades. Uma escadaria que, segundo alguns, foi desenhada pelo próprio Adolf Hitler. 186 degraus, nenhum igual ao outro. Era uma pedreira, onde os prisioneiros trabalhavam à exaustão. Por isso nós vimos as fotos daquelas pessoas que estavam quase que osso e pele, porque elas trabalhavam e não recebiam o alimento, apenas água. E dessa forma elas iam queimando a gordura que o corpo tinha, até não aguentarem mais. Carregavam pedras, quebravam e carregavam para uma pedreira na parte de cima. E para isso foi feita uma grande escadaria, onde cada degrau foi desenhado de uma forma. O primeiro para o lado esquerdo, o segundo para o lado direito, um para frente, outro para trás, para dificultar o equilíbrio daqueles prisioneiros que subiam com pedras de 30 quilos nas costas, numa fila indiana, para conseguir se equilibrarem. Nós não podemos imaginar o tamanho do esforço que eles faziam. E muitas vezes, quando eles conseguiam e nenhum caía, o soldado Falcão atirava da torre no primeiro, para derrubar os outros, uma verdadeira fila, que caíam lá embaixo e ficavam sofrendo até a morte. Quanta crueldade um ser humano pode desenvolver na terra, se ele alinhar o seu pensamento com o mal, se ele alimentar as faixas do mal na terra e se alimentar da mesma, porque é essa simbiose. Pensamos o mal, alimentamos e nos alimentamos do mal. Por isso Jesus ensinou a importância do bom proceder, do bom pensamento, da boa ação, para que dessa forma não venhamos a falir, para que dessa forma possamos ajudar a espiritualidade do mundo maior a fazer desse mundo o tão sonhado mundo de amor. E Hitler seguiu com suas atrocidades. 1945, ele já está nos últimos dias da sua vida. Começou a perder a guerra a partir da decisão de invadir a Rússia, a União Soviética. E naquele momento que os Estados Unidos também entrou no páreo, ele percebe que a derrota está perto. Mussolini já havia sido morto na Itália, o Japão estava prestes a ser invadido e os soviéticos já estavam em Berlim. Ele está escondido em um bunker, um esconderijo secreto, e ali ele oferece para a sua companheira o veneno e posteriormente ele atira contra a própria cabeça.
num suicídio covarde, saindo da vida da mesma forma que ele viveu na vida, alucinadamente, desequilibradamente. Assim ele saiu da vida. E dessa forma, ele nos deixa esse legado, demonstrando o que uma criatura humana pode fazer se alimentar o mal que existe nela. O que uma criatura humana é capaz de fazer se ela tiver essa capacidade de persuasão, de manipulação, e se tiver ao lado dela entidades inferiores. Mas se nós temos esse exemplo da árvore má, nós temos também o exemplo da árvore boa, que vai demonstrar como nós podemos ajudar esse mundo a se tornar um mundo melhor. Nós temos o exemplo de uma criança que vai nascer aqui no Brasil, no dia 2 de abril do ano de 1910. É interessante porque Adolf Hitler nasceu no dia 20 de abril de 1889. Ele era um ariano. A astrologia vai dizer que os arianos, através do horóscopo, eles possuem o mesmo perfil, as mesmas características, o mesmo gênio, o mesmo caráter, quem sabe? Mas aí temos dois arianos, nascidos no mês de abril. Esse, de Pedro Leopoldo, nasceu no dia 2 de 1910. A sua vida não foi fácil, igual a do primeiro exemplo. Uma família paupérrima, 9 irmãos, ele era um deles. Com 5 anos de idade, o menino Chico, ele observa a sua genitora, que está numa cama enferma. E observa durante toda a tarde, pessoas entrando e pessoas saindo da casa. E cada uma daquelas que saíam levava um dos seus irmãos, os 8, sendo ele o 9. E ele então não se contém e aproxima-se do leito da mãe e diz: mamãe, a senhora não ama mais seus filhos? A senhora está dando seus filhos, mamãe? 5 anos de idade. E aquela nobre mulher, afagando os cabelos do menino Chico, diz: eu vos amo com todo o meu coração, com toda a minha alma, meu filho. Mas é que a mamãe irá precisar fazer uma longa viagem. E eu não posso e nem quero que você fique com seu pai, por ele não ter como cuidar de você. Então estou enviando você e seus irmãos para almas amigas e queridas, para cuidarem. Ah, mamãe, meu filho, logo sua mãe vai ficar bem quietinha. Todos irão chorar, irão dizer que eu morri, mas não é verdade, porque eu vou estar sempre com você. Confia em Jesus, confia, meu filho, porque Jesus nunca irá te desamparar. E o menino Chico ouviu as palavras daquela nobre mulher, inspirada pela divindade, com certeza. E na manhã seguinte, enquanto todos choravam, o menino Chico estava ali, calmo, imaginando: mamãe não morreu, ela virá, com certeza. Mas os dias que passariam seriam ainda mais difíceis, porque justamente ele foi entregue para uma madrinha muito querida da sua mãe, porém, uma mulher muito doente, emocionalmente falando. Tinha uma necessidade patológica de bater no menino Chico todos os dias. Ela pegava o menino e batia tanto, até não conseguir mais pela dor que tinha no braço. Ela desejava exorcizar o demônio que estava ali, no menino de 5 anos de idade. E o menino Chico corria para o quintal, e ali entre as folhas de bananeira ele chorava, até que um dia a sua genitora lhe aparece. E ele, inocente, imaginando que a mãe não havia morrido, estava ali em corpo, que viera buscá-lo com uma promessa que tinha feito: mamãe, mamãe, a senhora veio me buscar, mamãe, eu estou sofrendo tanto, mamãe. E aquela mãe, com o coração despedaçado, com certeza deve ter dito: não posso, filho, não posso. Vim aqui para dizer que tenha paciência com a sua madrinha. Ela não é uma pessoa má, ela é doente. Esse sofrimento, Chico, é necessário em sua vida, mas tudo isso passará. Se você prometer me obedecer, meu filho, eu prometo que virei te ver sempre que for possível. E dessa forma, para ver a mãe, Chico passou a tolerar as surras,
a ponto de se acostumar com elas. Dirá ele mais tarde que aprendeu a levantar de manhã, ir para o quarto da madrinha, se apresentar para a primeira surra matinal, para só depois se lavar e tomar o seu café. Já não era problema, sempre estava com a mãe, mas teve um dia que ele estava lá brincando e ouviu, enquanto a sua madrinha conversava com uma benzedeira. Ali na casa tinha uma outra criança. Era um menino de nome Moacir, que fora também adotado por Dona Ana Rita de Cássia. Porém, o menino Moacir fazia parte da família e tinha um tratamento muito diferente do menino Chico. E o menino estava com uma ferida enorme no joelho, que não cicatrizava. E a benzedeira então orientou: você vai precisar de uma criança para lamber essa ferida durante 3 sextas-feiras consecutivas de manhã em jejum. E Dona Ana Rita pergunta: e o Chico serve? Ah, este menino aluado que você tem serve sim. E Chico então correu para o quintal desesperado. Era quinta. Na manhã seguinte, a tormenta, lamber a ferida do joelho de Moacir. E lá ele vê o espírito da mãe que se apresenta a ele. E ele desesperado, e ela diz: meu filho, o que você tem? Você não sabe, mamãe. Você não sabe, eu vou ter que lamber aquela ferida. Meu filho, não desobedeça a sua madrinha, senão ela vai ficar zangada com você e poderá bater ainda mais. Mas mamãe, se eu lamber a ferida vai curar? Não, meu filho, porque saliva não cura ferida. Mas se você lamber, vou pedir a Jesus que peça aos bons espíritos colocar ali o remédio necessário para que, cicatrizando, você não precise mais fazer isso. E na manhã seguinte estava lá o menino Chico lambendo a ferida. Dirá ele bem mais tarde, com um toque de humor, desejar ter uma língua de vaca naquele momento, para que numa vez só fizesse o serviço. E aí Chico Xavier seguiu com as suas tormentas, uma vida extremamente difícil de sofrimento. Mas um dia sua mãe disse: meu filho, pedi a Jesus e ele irá mandar um anjo para cuidar de você. E o menino ficou animado, e os dias se passaram, e de repente ele tem a notícia de que o seu pai, o seu João Cândido, havia pedido uma nova mulher em casamento. E esta mulher fez uma proposta inusitada: só se casaria com ele se ele reunisse todos os filhos, porque ela desejava cuidar de todos. E dessa forma começaram a voltar para casa, um a um, até que um dia chegou o menino Chico. E Dona Cidália olhou o menino e percebeu aquele menino triste, de olhar perdido, e percebeu também as manchas vermelhas que tinham na camiseta. Chico, além das surras matinais que levava, tinha também que passar pelo sofrimento das garfadas. Dona Ana Rita de Cássia era uma mulher doente, patologicamente falando. Ela, não contente com as surras que lhe aplicava, colocava o garfo no baixo ventre do menino, de forma que este ficava dependurado e não permitia que ele tirasse o mesmo, criando diversas feridas na barriga daquela própria pobre criança. Cidália abaixou-se, ergueu discretamente a camisa e percebeu as feridas. Olhou com um olhar de mãe, abraçou o menino e disse: eu vou cuidar de você, Chico. Você sabe quem eu sou, Chico? E o menino diz: eu sei, é o anjo que Jesus me enviou. Que coisa maravilhosa. E o anjo Cidália vai cuidar de Chico. A sua vida então parece agora mudar, porque aquela mulher nobre irá dar todo o carinho que o menino Chico precisa. Ela não compreendia a mediunidade dele, mas ela nunca deixou de apoiá-lo. Muitas vezes até pedir ajuda, como foi o caso da horta. As crianças precisavam estudar. João Cândido era muito pobre, eles não tinham dinheiro para comprar o material escolar. Como fazer? Cidália teve uma ideia, uma horta. O fruto da horta, as hortaliças, o menino Chico sairia para vender e o dinheiro arrecadado seria convertido em material escolar. E dessa forma eles fazem a horta, Chico começa a vender, mas quando Cidália saía, algo estranho acontecia. Alguém entrava na horta e furtava as hortaliças. Certo dia Cidália percebeu-se que se tratava da vizinha, uma amiga a quem ela tinha muito carinho e respeito. E não querendo perder a amiga,
mas não podendo deixar de ter as hortaliças, pediu a Chico: peça à sua mãe, Chico, uma orientação, o que eu devo fazer? E o menino Chico, quando teve a oportunidade de conversar com o espírito da sua genitora, contou o caso, e ela sorriu e disse: Cidália é mesmo um anjo, diga a ela que ela está certa em não perder a amizade, uma amizade vale muito, mas diga a ela, para que todas as vezes que ela for se ausentar, que ela leve a chave da casa para a sua vizinha e peça para que ela cuide. Assim o problema será resolvido. E dessa forma, com sabedoria, nunca mais sumiu nada da horta e nem da casa de Chico Xavier. Assim era o menino Chico com Cidália, um amor, um carinho que transcendia o nosso entendimento. Mas em 1922, Chico Xavier está na escola. E era justamente o aniversário, o centenário da independência, 7 de setembro de 1922. E o Estado de Minas Gerais resolveu organizar uma redação cujo tema era a independência, o centenário. E daí o prêmio à melhor redação de todas as escolas de Minas. E Chico está lá, sentado para fazer a sua, quando de repente ele percebe a figura de um homem ao seu lado, que diz a ele que vai ditar para que ele escreva. Chico vai até a professora e narra que existe alguém lá, dizendo que vai ditar, se ele pode. E a professora, imaginando esse menino aluado: senta lá, Chico, escreve. E ele sentou, e ele escreveu, e ele recebeu o prêmio da melhor redação em todo o estado de Minas. No entanto, a medalha que ele recebeu causou alvoroço, porque os seus amigos, ouvindo a história, começaram a reclamar. A história chegou ao seu pai, que pensou em interná-lo, porque ele era um louco, um menino estranho. Todo mundo dizia: esse menino é estranho. Mas o padre Scarzelo, Sebastião Scarzelo, resolveu intervir. É falta de trabalho. Põe o menino para trabalhar, mande o menino na escola, na igreja, as pedras na cabeça, as procissões, as orações, tudo isso vai afastar os maus espíritos. Mas eles nunca se afastaram, porque Chico era um médium notável. A sua mediunidade fabulosa via espíritos saindo por todas as partes, espíritos dizendo, ensinando, cantando. Chico sempre foi esse médium incrível, que muitas vezes não sabia se tratava de alguém encarnado ou desencarnado. Muitas vezes ele dizia: não sei se Emmanuel é a mão e eu a luva, ou se ele é a luva e eu sou a mão. Tamanha era a sintonia entre ambos, essa mediunidade de Chico. E ele seguiu, mas sem entender, até que no ano de 1927 ele irá passar por um sério desgosto, mais um. Cidália parte para o mundo espiritual, mas através da sua mediunidade, ele vai narrar que vê uma verdadeira pleiade de espíritos que vieram para buscá-la. Tamanha a importância daquele espírito. E vê a sua irmã se cair numa enfermidade psiquiátrica. Os médicos não conseguiam dar conta. João Cândido foi procurar ajuda de uma dessas pessoas que mexe com essas coisas, espiritismo. E aí trouxeram lá o casal Perácio, de um promotório distante, que vai ajudar a jovem que estava passando por um processo obsessivo. Chico Xavier tem contato pela primeira vez com a doutrina espírita. Recebe livros, conversa, dialoga, começa o interesse, começa a proposta do estudo. Em 1931 ele vai ter o primeiro encontro no Ribeirão da Mata, conhecido como Açude, com aquele que será o seu grande amigo espiritual, um dos grandes, porque Chico teve muitos amigos espirituais, Emmanuel, que vai dizer se ele está disposto a aceitar esse convite para servir Jesus com a mediunidade. Mas os espíritos não irão lhe desamparar se você prometer trabalhar, estudar e esforçar-se no bem? Não. E eu conseguirei êxito se seguir 3 preceitos básicos. Qual é o primeiro? Disciplina. Qual é o segundo? Disciplina. Qual é o terceiro? Disciplina. Disciplina em trabalhar, disciplina em estudar, disciplina em esforçar-se no bem. É assim que se chega ao objetivo. Chico Xavier chegou a dizer um dia: não se desenvolve a mediunidade antes de desenvolver a bondade. Porque para desenvolver a mediunidade é primordial desenvolver a bondade dentro de si.
E ele fez dessa forma. A sua bondade foi desenvolvida muito antes, porque a sua vida seria oferecida ao outro, ao semelhante, nunca com o objetivo de ganhar fundos a si próprio, de conquistar as glórias, sempre com o propósito de doar o amor na terra. E ele segue com a sua saga, atendendo, escrevendo, trabalhando. Não foi fácil a sua vida, perseguido, caluniado, como foi colocado no cruzeiro, e reclamou para Emmanuel chorando: Emmanuel, você não viu, estou no cruzeiro. A revista Cruzeiro, quando Davi Nasser, Jean Mazon fizeram toda uma encenação para enganá-lo, e Emmanuel deixou que isso acontecesse, porque os médiuns precisam entender que a mediunidade é falha, que nós somos falhos, e portanto é necessário um cuidado, o vigiai e orai. Não existe médium infalível, como nunca existiu infalibilidade papal, como um dia propôs a igreja, porque somos falhos, só um é perfeito, Jesus. Os demais que viveram na terra são espíritos ainda em aprendizado, e dessa forma ele sai na revista Cruzeiro, e quando chora para Emmanuel, Emmanuel diz: ah, Chico, por que você está reclamando? Você foi só para o cruzeiro, enquanto Cristo foi para a cruz. Ah, mas estão dizendo que eu tenho pele de rinoceronte. É preciso ter, Chico, porque as alfinetadas serão muitas. E ele segue trabalhando, doando o seu amor, o seu carinho para o bem, a sua mediunidade fabulosa. Ele resolve seguir o caminho de ser uma ponte para ligar as mães da terra aos filhos que partiram, porque ele desejava trazer um pouco de paz, de acalento àqueles corações. Um dia, Chico Xavier disse: o que mais me motiva a escrever as cartas para as mães é justamente saber da sensação que é a separação da mãe com o filho. Quando minha mãe partiu, nunca consegui explicar que sentimento foi esse. E quando vejo uma mãe que vem até mim, eu sinto a mesma sensação de quando criança. Ele queria fazer pelos outros o que ele não teve para ele. Chico segue, numa das suas oportunidades, está ele psicografando em Uberaba, e havia uma fila imensa. As pessoas vinham de toda a parte do Brasil em busca de uma mensagem. Era impossível todos entrarem, por isso distribuía-se senhas para que aquelas pessoas que chegaram primeiro pudessem estar do lado de dentro, e nem todos conseguiam entrar. E numa dessas oportunidades narrará um dos seus biógrafos que uma das mães que estava lá fora desesperada não conseguiu a senha. Por pouco ela não conseguiu, e ela chorava e lamentava o fato de ter que voltar para outro estado. Desejava tanto uma mensagem do filho que havia desencarnado em um acidente. E nesse momento, enquanto aquela mãe lamentava, uma das mães que estava já na parte de dentro, que tinha a senha, resolveu vir para fora e dizer: pegue a minha senha. E ela, sem entender: mas e você? Meu filho cometeu o suicídio. Dificilmente ele irá falar aqui hoje. Você precisa mais do que eu. E entregou-lhe a senha. E foi para o hotel. 2:30 da manhã. O porteiro bate na porta, chama pelo nome e diz: Chico Xavier quer falar com a senhora. Comigo? Mas Chico não me conhece. Conhece sim. É para a senhora ir até lá. E ela se veste rapidamente, corre, chega, entra, era esperada, e quando chegou recebe um abraço de Chico e uma carta do filho suicida. E Chico lhe diz: hoje o seu filho, mas o seu amor pelo semelhante, por aquela mãe, fez com que ele fosse trazido aqui. O amor cobre a multidão dos pecados. O ato de amor daquela mãe pela outra mãe fez com que Jesus permitisse que um filho suicida naquele momento viesse trazer a mensagem, mostrando para nós como o amor pode transformar o mundo, como a mediunidade pode servir para o bem, para trazer Jesus de volta na terra. Muitos perguntam: quando Jesus vai voltar? Jesus voltará quando o amor reinar na terra, porque Jesus é o amor. Não esperemos Jesus como agora um homem encarnado, mas como essa energia de amor que está dentro de todos nós e
que nós estamos trabalhando ainda com dificuldade para fazer com que ela vire a grande luz. Foi ele que disse: brilhe vossa luz, vós sois luz, brilhe vossa luz. Somos nós que vamos representar o Cristo na terra. E Chico segue com o seu trabalho, e ele um dia disse: eu quero morrer o dia em que todos estiverem felizes, porque eu não tenho o direito de entristecer a vida dos meus irmãos. E no dia 30 de junho de 2002, enquanto o Brasil jogava a final da Copa do Mundo, Chico Xavier, com 92 anos, muito enfermo naquele quartinho humilde que ele escolheu para viver a sua vida, mais de 400 obras, milhões arrecadados, todos doados para assistência social, nenhum centavo utilizado para benefício próprio, uma vida de doação e amor ao próximo. Ele estava no quartinho humilde, muito frágil, debilitado, e às 7h30 da noite, ele teria aberto os olhos e perguntado: o Brasil ganhou? Ganhou, Chico. O Brasil é penta. Pai nosso que estás no céu. E fechou os olhos, suavemente. Saiu da vida da forma que viveu a vida, suavemente, em paz, como uma borboleta que deixa o casulo, uma borboleta luminosa, para planar no infinito em direção a Jesus, porque ele nunca deixou de acreditar em Jesus, porque ele sempre seguiu o exemplo de Jesus Cristo. Quando nós pensamos em Adolf Hitler, que desejava conquistar o mundo pela guerra, nós podemos pensar em Francisco Cândido Xavier, que conquistou o mundo pela paz do amor. Porque a conquista do mundo pela paz é justamente darmos a nossa paz. Quem dá a paz, recebe a paz. Quem dá o amor, recebe o amor. Quem faz feliz, se torna feliz. É por isso que Chico saiu vitorioso, o maior brasileiro de todos os tempos, mas, podemos dizer, um dos maiores personagens do mundo, porque todos conhecem Francisco Cândido Xavier, não pela guerra, mas pelo amor que desenvolveu, porque aprendeu com Jesus o caminho da paz, porque um dia deve ter ouvido que Jesus escolheu um monte qualquer, um desses montes às margens do mar da Galileia. Subindo o monte, aureolado de luz, ele vai descerrar os lábios para dizer: eis que eu vos trago a minha paz. Não vou lá dou como vós a conheceis, mas vos ofereço como somente eu, Jesus, posso vos dar. Porque a paz que conheceis é semelhante ao intervalo entre duas batalhas, mas a paz que eu vos trago, somente eu posso vos dar. A paz de Jesus Cristo. Chico compreendeu o que é a paz. Ele não ofereceu felicidade, porque a felicidade é consequência da paz. Aquele que tem paz é feliz, porque a paz é justamente consequência de um coração pacificado, de um caráter reto e de um coração cheio de amor. Chico foi feliz, viveu em paz. Através da sua mediunidade, nos ensinou que todos nós podemos ser pontes, todos nós podemos fazer o bem. Todos nós podemos ser árvores que irão produzir frutos, que irão alimentar os sedentos. Eis-nos aqui, espíritas. Nós temos, como diz o nome dessa casa, a missão de sermos cada um de nós, um missionário da luz. Nós temos essa tarefa de trazermos Jesus como realmente Ele é. Nós temos a tarefa de descrucificar Jesus, tirá-lo daquela cruz distante, fria, que muitas vezes se encontra em algumas casas de religião, e trazê-lo aqui para o nosso lado. Imaginar que os braços abertos não são porque eles estão pregados, mas porque Ele está a nos chamar. É a postura do Cristo: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai de mim que sou manso e humilde de coração, e em mim encontrarei o descanso para as vossas almas, porque leve é meu fardo, suave é meu jugo. Essa é a tarefa de nós espíritas, demonstrar esse Jesus verdadeiro,
trazer esse Cristo, esse Consolador, porque somente Ele pode mudar a história do mundo, somente Ele pode saciar a fome do mundo. Ele disse: eu sou o pão da vida, provai de mim, você que tem fome. Eu sou a fonte da água viva, bebei de mim e terá sede saciada. Eu sou a luz do mundo, aquele que está do meu lado não caminha em trevas. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. É Jesus o caminho para o Pai, é Jesus que vai mudar o mundo, e somos nós que temos a tarefa de sermos os seus missionários, os seus trabalhadores. Cada um de nós pode chegar a esse objetivo, trabalhar no bem, estudar, esforçar-se, e nós conseguiremos, com disciplina, disciplina e disciplina, com Jesus e com a espiritualidade divina nos abençoando, hoje e sempre, que assim seja.